Era Vargas é o período da história do Brasil entre 1930 e 1945, cujo qual foi governado pelo presidente Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio ascendeu ao poder através da Revolução de 1930, que se deu pela quebra do acordo entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. A quebra do acordo funcionou assim: a cada eleição, um dos partidos alternadamente indicava um candidato à presidência. Na eleição de 1930, a indicação viria dos mineiros. Era o indicado Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Porém, Washington Luiz recusa e indica Júlio Prestes, quebrando assim a política do café com leite. Antônio Carlos, a fim de enfrentar o governo federal, realizou uma aliança com o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Ao Rio Grande do Sul ofereceu-se a candidatura à presidência e a Paraíba a candidatura à vice-presidência. Juntaram-se a eles diversas oposições, originando a coligação chamada Aliança Liberal, que na verdade eram grupos cientistas, setores opostos ao setor cafeeiro e oligarquias descontentes com a oligarquia principal. Este grupo defendia a valorização do produto nacional, além do café. Dizia que o café prejudicava a economia nacional e, nesse contexto, indicou para a presidência o gaúcho Getúlio Vargas e para vice o paraibano João Pessoa. Ao mesmo tempo, no resto do mundo, começa a surgir o fascismo, que é um movimento populista, coletivista e estatista, antimonárquico, que defende grandes líderes e a valorização da economia nacional, através da mesma retórica de Getúlio Vargas, a retórica da modernização. Getúlio Vargas era uma personalidade extremamente conflituosa internamente. Conseguiu ser autoritário sem parecer autoritário. Era amado. Considerado um gênio político, tinha um estilo autoritário e fofinho. Mantemos essa impressão dele até hoje. Cresceu com uma força grande, enorme carisma e alta capacidade de diálogo, exatamente como eram os precursores do fascismo. Júlio Prestes foi eleito com larga vantagem para a presidência do país. Sua posse ocorreria no dia 15 de novembro, mas Vargas tinha outros planos e Prestes nunca chegou a sentar na cadeira presidencial, graças a uma nova revolução, uma nova tomada de poder, um novo golpe. Tudo começara em Porto Alegre, com a tomada do quartel-general da 3ª Região Militar. No ataque, ocorreram as primeiras mortes da Revolução, que logo se alastrou para o resto do país. E apesar da notável resistência, os governos estaduais foram depostos pelos militares revolucionários sem dificuldade alguma. Tropas mineiras e gaúchas marcharam para o Rio de Janeiro, enquanto Vargas aguardava em Curitiba as notícias do golpe. No fim de outubro, as tropas chegaram ao Rio de Janeiro e depuseram o presidente Washington Luiz com um golpe militar e estabeleceram uma junta provisória, que entregaria o cargo provisório a Getúlio no início de novembro. No dia 1º de novembro, no Palácio do Catete, Getúlio assume a presidência provisoriamente e com amplos poderes. Isso marcou o fim da República Velha e das oligarquias estaduais. Ao mesmo tempo, soldados gaúchos cumpriam suas promessas de amarrarem seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, marcando simbolicamente o triunfo da Revolução de 1930. Ocorre também o triunfo da tendência centralizadora autoritária de Vargas, a tendência de querer dar ordem e justiça através do autoritarismo centralizador. Vargas revoga a Constituição de 1891 e dissolve o Congresso Nacional. O ditador passa a governar por decretos. O ex-presidente Washington Luiz foi preso e conduzido ao Forte de Copacabana, onde seria encaminhado ao exílio nos Estados Unidos. A prisão também se destinou a outros políticos como Júlio Prestes. Os governadores estaduais e apoiadores junto do governo já haviam sido depostos pela Revolução e eram substituídos por interventores nomeados por Vargas, fazendo que tenentes inexperientes revolucionários passassem a governar estados brasileiros. Com o fim das oligarquias de partidos políticos, Getúlio faz uma forma de governo extremamente populista, e seu personalismo político se sobrepõe às instituições. Getúlio promete refazer uma Constituição, mas descumpre a promessa, revoltando os paulistas. Nesse contexto, se arma outro golpe. A complicada relação entre paulistas e o governo Vargas ficou mais complicada ainda quando o militar pernambucano João Alberto Lins de Barros foi escolhido para governar São Paulo. Cansados da falta de uma Constituição e da interferência da ditadura de Vargas, os paulistas estavam arquitetando uma revolta armada. Em 23 de maio de 1932, durante um protesto contra o governo, 4 jovens foram mortos por tropas getulistas. O fato foi estopim para a formação de uma junta revolucionária MMDC, iniciais dos jovens assassinados durante o protesto. Com a instabilidade política no país, os novos confrontos não assustavam tanto.
Depois de 3 meses de guerra civil entre a junta revolucionária e as tropas getulistas, com mais de 200 mil homens envolvidos, as tropas getulistas venceram. A rendição da junta ocorreu no dia 2 de outubro. Em 3 de maio de 1933, realizaram-se as eleições para a Assembleia Constituinte, que daria bases para a nova Constituição em 1934. A nova Constituição foi aprovada e, com ela, em eleição indireta, Getúlio foi finalmente eleito presidente da República. Ele começa a estatizar diversas coisas, através da Constituição de 1934. Nacionalizaram-se os bancos, os subsolos, seguradoras, rádios e o Brasil se fechou para o comércio externo em linha protecionista, idealizando-se em Mussolini e Hitler. Historiadores dizem que Getúlio foi o mais importante presidente da história do Brasil, e disso é difícil discordar, pois boa parte do Brasil de hoje foi construído por Vargas. Naquele momento, Getúlio busca construir um Brasil com base em outros elos, como o carnaval e o futebol, pois se vê necessário por Vargas tirar os valores identitários principais e colocar o esporte e o evento festivo no lugar, rebaixando o povo brasileiro. Seguindo assim o que é o fascismo e outras doutrinas semelhantes que se resumem ao Estado optar pela identidade nacional e produzi-la a partir dele mesmo, formando a identidade das pessoas através de sua propaganda centralizadora, expondo assim o nacionalismo que limitou até mesmo a movimentação de capital no país. Getúlio Vargas utiliza o rádio, seguindo as práticas de Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista, para elementos de mobilização. Vargas começa sua propaganda governista com o nome original de Programa Nacional. A transmissão começa em 22 de julho de 1935, revolucionando a comunicação entre governo e população, fazendo com que a figura do presidente se aproximasse das pessoas. Pouco antes da centralização do rádio, Vargas centralizou a educação brasileira, que passava a seguir diretrizes pré-estabelecidas pelo governo, fazendo com que se construa uma grande imagem nacionalista no imaginário popular, que ficou fragilizado. Sem referências históricas e sem uma construção real de um senso de nacionalidade, o Brasil estava fraco intelectualmente para combater ideologias estrangeiras como o fascismo. Vargas eliminou o passado e a identidade nacional e criou uma identidade cultural conforme ele queria, uma identidade gerida pelo Estado, por seus ministérios e intelectuais. Com um índice de analfabetismo alto, Vargas disse que deveriam haver mais escolas. Os intelectuais da época caem de cabeça no pensamento pedagógico nacional. Os intelectuais que não apoiavam foram reprimidos e presos, como Graciliano Ramos e Gilberto Freire, fazendo com que os intelectuais restantes o apoiassem da maneira dele. Em 1922 é fundado o Partido Comunista Brasileiro, descendido de ideais sindicalistas, anarquistas e socialistas vindas dos imigrantes europeus durante a República Velha. Criado por tenentes e militares, a maioria expulsos do exército. Nesse contexto, a radicalização político-ideológica se intensificava e dois aparentes opostos apareciam. De um lado, o Partido Comunista, do outro, a Ação Integralista Brasileira. O primeiro era antinacionalista e ganhava apoio financeiro e organizacional estratégico da União Soviética. O segundo usava vestimentas e um nacionalismo exagerado e de estética fascista em seus cumprimentos. Por muito tempo, Vargas se aproveitou de ambos os movimentos, engajou comunistas e integralistas, utilizava de ambas as vertentes a seu favor, compareceu a eventos políticos de ambos e trocava favores com seus líderes. Os comunistas acusaram Vargas de caminhar para uma ditadura fascista e passam a postular o poder para si e viram inimigos do presidente. Tentam um golpe novamente e realizam um ataque. O levante comandado pelo capitão do exército convertido ao comunismo, Luiz Carlos Prestes, se chamava Intentona Comunista. Prestes articulava diretamente com a direção da Internacional Comunista, que mantinha com ele um grupo de militares internacionais, entre eles a alemã Olga Benário. Apesar do apoio dos tenentistas, a maioria das forças armadas reagiu negativamente à Intentona. Após a Intentona, Prestes e Benário viveram clandestinamente no Brasil por mais alguns meses. Foram presos em 1936. A Intentona serviu de pretexto para Vargas para perseguir sindicalistas, anarquistas e liberais opositores. Novas leis restringindo as liberdades individuais foram impostas. A desculpa era o combate à subversão, mas na verdade era a concentração de poder nas mãos de Vargas. Logo após a intentona comunista, as eleições estavam se aproximando, e Vargas podia perder a presidência pela via democrática. Nesse momento, Getúlio se aproveitou da quase revolução comunista e idealizou um plano para justificar a necessidade de dar o golpe de Estado. Getúlio declara estado de sítio e fecha o Congresso, suspende o poder legislativo e judiciário.
Vargas liberou o caminho para usar seu poder e colocar em prática uma das ditaduras mais implacáveis que o Brasil já conheceu em sua história. Em 10 de novembro de 1937, o ditador se dirige ao povo brasileiro e dá um golpe como Hitler na Alemanha e proclama Estado Novo, com uma constituição ditatorial e centralizadora. Com a finalidade de justificar essas medidas, Vargas disse: "É a necessidade que faz a lei. Tanto mais complexa se torna a vida no momento que se passa, tanto maior há de ser a intervenção do Estado no domínio da atividade privada." Por decreto, Vargas extingue todos os partidos políticos do Brasil, ato de quem busca poder total. Todos os prefeitos passaram a ser nomeados pelos governadores dos estados e todos os governadores eram nomeados diretamente por Vargas. Ele diminuiu o poder dos estados unificando-os, ajudando a gerar uma federação de mentira que temos até hoje. Para isso, um ato simbólico foi realizado, uma cerimônia digna da Alemanha nazista. As bandeiras dos estados foram queimadas. Foi proibido ostentar bandeiras de estados e símbolos estaduais. Qualquer demonstração de regionalismo era uma afronta contra o regime. Francisco de Campos, ministro da Justiça de Vargas, afirmou: "A bandeira do Brasil hoje é única, hasteada nessa hora em todo o território nacional, única e só. Não há lugar no coração dos brasileiros para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos." Além disso, estava proibido o ensino de línguas estrangeiras, prática de países de colonização alemã e italiana. Até no futebol, o nacionalismo exagerado passou a ser lei, motivo pelo qual o clube Palestra Itália hoje se chama Palmeiras. Para silenciar opositores, o governo criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, seguindo ideais da URSS e de demais países comunistas para censurar a imprensa, marca pragmática das ditaduras do século XX. Não poderia ficar de fora do Estado Novo. O DIP censurava jornalistas e produzia peças de propaganda que enalteciam o governo, tentando transformar Getúlio Vargas em um mito. Vargas foi o primeiro brasileiro a fazer propaganda pessoal em larga escala, aderindo ao culto à personalidade típicos do fascismo, nazismo e comunismo. O rádio e o jornal propagavam Vargas como um famigerado pai dos pobres e como o homem que lideraria a nação para seu progresso e desenvolvimento. É correto chamá-lo de pai dos pobres pela quantidade de pobres que ele ajudou a produzir. Vargas criou a lei da usura que dificultava empréstimo a juros e ajudou a fechar o mercado financeiro do Brasil. A forte intervenção estatal deixou sua marca na economia em diversos setores. O congelamento dos preços nos aluguéis, somado a uma série de regulamentações e contratos, tinha o objetivo alegado de aliviar os custos de vida dos trabalhadores, mas o resultado foi escassez de moradias e inquilinos despejados e desabrigados. O que Vargas conseguiu foi uma piora significativa na qualidade habitacional, insegurança jurídica e aumentos expressivos nos preços, exatamente o contrário do proposto, apesar da propaganda getulista ter continuado a enganar a população, reforçando a ideia de pai dos pobres. Vargas tenta dobrar o salário mínimo, mas não consegue, pois o Congresso não permite. Ele propõe também limitar os lucros enviados por empresas estrangeiras na tentativa de limitar os lucros brasileiros somente para o Brasil. Vargas se inspira no programa trabalhista fascista e criou a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, inspirada na Carta del Lavoro de Benito Mussolini. A CLT, no longo prazo, prejudica os trabalhadores aumentando o chamado custo Brasil. Impostos e encargos trabalhistas oneram as empresas gerando inflação, o que degrada o valor dos salários e diminui o seu poder de compra. Isso resultou no empobrecimento geral do povo. O custo Brasil fez com que empresas contratassem menos pessoas e afastassem investidores estrangeiros, que preferem a economia que dão retorno em seu investimento. Mussolini sempre repetia: nada fora do Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado. Getúlio Vargas parece que aprendeu corretamente a lição. Como todo ditador, Vargas tinha como um de seus planos centrais o desarmamento da população. Ele institui principalmente no Nordeste e no Sul sua campanha de desarmamento feita aqui quase que diretamente para seus opositores. Após os mesmos estarem desarmados, ele persegue a maioria com uma explícita psicopatia ditatorial. Vargas dizia que metade de seus ministros eram incapazes e a outra metade eram capazes de tudo, simbolizando qual tipo de gente que cercava Getúlio Vargas. Os desdobramentos diretos da Primeira Guerra Mundial resultaram na Segunda Guerra Mundial, um grande conflito global. De um lado, temos a Inglaterra e mais tarde os Estados Unidos, e as forças ocidentais unidos na luta pela proteção de seus valores morais e democráticos, representando os aliados. De outro lado, temos o eixo, que era representado pela Alemanha nazista e Itália fascista, que defendiam regimes autoritários e centralizadores.
Getúlio Vargas era simpatizante ao eixo, e ele começa a guerra torcendo pelo eixo querendo entrar ao lado. Porém, a população e os aliados se manifestam contra o fascismo e para que o Brasil entre defendendo o Ocidente e sua cultura de liberdades individuais. O que deve ser destacado como mérito no período da guerra é a participação do brasileiro nela. Se nós devemos rememorar grandes estatistas como heróis, devemos rememorar também as pessoas comuns, consideradas banais e provincianas, que não se destacam nos setores da intelectualidade e da vida pública, que arriscam suas vidas pelo bom ideal, que são tão ou mais heróis que esses outros. Portanto, devem ser relembrados os pracinhas da Segunda Guerra Mundial, que fazem parte desses heróis. Com o fim da guerra, o cenário brasileiro não era tão bom para o presidente da República. Os aliados venceram as batalhas e o governo de Getúlio já tinha inúmeras cicatrizes. A economia brasileira estava arruinada após a guerra com uma dívida externa imensa, capacidade de financiamento muito baixa e o governo ideologicamente derrotado, pois Getúlio havia se ligado mais ao eixo e o eixo saiu derrotado na guerra. Estávamos passando por um desgaste natural do regime, pois o fim da guerra fez com que o regime entrasse em colapso. Temos também o fato do Manifesto da Elite Intelectual, Econômica e Política de Minas Gerais, em 1943, para colaborar com o colapso. A elite dizia que o desenvolvimento nacional não dependia da ditadura para acontecer e eles sugerem uma eleição democrática de fato. Sob muita pressão, no dia 29 de outubro de 1945, o senhor presidente Getúlio Vargas renuncia ao cargo, mas não sofre nenhuma punição penal. Em novembro de 1945, é eleito Eurico Gaspar Dutra. Ele assumiria o cargo após a renúncia de Vargas. Getúlio, em troca de apoio à candidatura de Dutra, não teve seus direitos políticos cassados, não sofreu nenhum processo judicial e muito menos o exílio. Getúlio fez o que quis da pior maneira possível e consolidou um aparato político, institucional e cultural, porém ele não é punido por nada e vai embora feliz para sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul. A Era Vargas foi uma das eras mais manchadas de sangue do Brasil. A identidade nacional foi vítima de uma psicopatia fervorosa e de seu enorme desmonte econômico. Pagamos isso até os dias de hoje. O cenário político atual é em grande parte dele da tradição de Getúlio. Ele e os políticos atuais têm a psicopatia e a falta de moralidade em comum. Porém, a única diferença é que Getúlio era violento e sangrento. E até onde sabemos, os políticos atuais não matam ninguém. O suicídio de Vargas em 1954 é evidentemente parte de sua psicopatia, pois ele se vinga de quem o fez pressão, causando autodestruição. Seu suicídio criou a subsistência de seu esquema político. Getúlio Vargas fundou dois partidos, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e PSD, Partido Social Democrático, tornando evidente a semelhança com os políticos atuais, PT, Partido dos Trabalhadores, e PSDB, Partido Social Democracia. Esses criados e articulados estrategicamente da união de Luiz Inácio Lula da Silva e José Serra, ambos adoradores de Getúlio Vargas por motivos óbvios. Fomos vítimas do fascismo indiscreto que assolou o Brasil na era Vargas. Getúlio tem sua imagem distorcida até hoje por conta de sua persuasão psicopata.